Parece que temos uma revolta, Supremo versus Legislativo. Começou com a votação no Senado, votaram os 2 turnos, deu o mesmo resultado. Em 81 senadores, 71 estavam presentes, um não votou, o presidente da casa, que só vota em caso de desempate, e deu 52-18. Passando pelo Senado, a proposta de emenda constitucional que limita poderes do Supremo. Um ministro do Supremo só não pode dar uma liminar que derrube decisões tomadas pela maioria do Poder Legislativo. Aí a minha colega Eliane Cantanhede, no Estadão, ela escreveu o seguinte: ministros do Supremo Tribunal Federal protestaram nos bastidores contra o voto do líder do governo no Senado, Jacques Wagner, do PT da Bahia. Só para lembrar, Jacques Wagner, líder do governo no Senado, votou a favor dessa PEC. Foi o único do PT que votou a favor, os outros votaram contra. Ele votou a favor. Protestaram pelo voto do líder do governo a favor da PEC que limita os poderes da Corte, aprovada nesta quarta-feira, 22 por 52 votos a 18. Sob condição de anonimato, magistrados da Corte, ela está falando no plural, e ela é uma jornalista confiável. Ela não é nenhuma iniciante. Tem mais de 50 anos de jornalismo como eu. Sob condição de anonimato, magistrados da Corte consideraram que o endosso de Wagner à proposta ela pôs entre aspas, portanto são palavras deles, traição rasteira, depois da resistência feita pelo Supremo ao que definiram como golpe bolsonarista. Então eles estão justificando o seguinte: nós, aquilo que acreditamos, eles classificaram em golpe bolsonarista. Eles acreditaram que haveria um golpe bolsonarista e agiram, né, com o apoio de Jacques Wagner do PT, líder do governo. Porque se Jacques Wagner os traiu, então estavam juntos em alguma coisa, numa trama que era a resistência contra o golpe bolsonarista. Ou seja, isso revela algo maior. Continua a Eliane Cantanhede no Estadão. A postura do senador levou a um ultimato do Supremo. Aspas. Ou o Jacques Wagner sai ou não tem mais papo do STF com o Planalto e o governo. Fecha aspas. Gravíssimo. Incrível. Digno de crédito. Porque a jornalista é confiável. Então, tem papo entre esses 2 poderes, algum acordo, e dá um ultimato. Tira o Jacques Wagner, que, aliás, disse que não queria ofender o Supremo com esse voto. Wagner foi o único senador petista a ir contra o próprio partido que orientou pelo voto não. É Humberto Costa é o líder do PT. Wagner é o líder do governo. A PEC teve 3 votos a mais do que os 49 que são necessários para sua aprovação. Isso explodiu, né, revelando que havia um acordo de coisas que aconteceram, decisões do Supremo, para tirar o golpe bolsonarista, o suposto, né, com Jacques Wagner, PT, o governo, juntos. Senão não chamaria de traição. Traição é quando se espera alguma coisa de alguém e esse alguém faz outra coisa e era nosso parceiro e não é mais. E aí foi uma gritaria no Congresso. Bom, aí temos, o ministro Barroso falou como presidente do Supremo, tentou talvez botar alguma água fria na fervura, dizendo, olha, o Supremo não é problema, estão deixando de lado outros problemas, como crime organizado, mudanças climáticas. Aí eu disse, opa, esse é o problema. É o Supremo pensar que pode legislar sobre crime organizado, sobre clima e crime, aborto, drogas, em detrimento do Poder Legislativo. Esse é o problema. O Supremo é intérprete das leis que o Legislativo faz. O Supremo não é legislativo. E o Legislativo pode até mudar a Constituição, menos cláusulas pétreas que o Supremo mudou durante a pandemia. Não só mudou, como transferiu a prefeitos e governadores o poder de mudar um poder que não tinha e não tem. E ninguém tem, a não ser uma Assembleia Constituinte. Bom, aí veio o decano Gilmar Mendes, como porta-voz do Supremo. Ele diz o seguinte: esta corte não haverá de submeter-se ao tacão autoritário, venha de onde vier,
ainda que escamoteado pela pseudo-representação de maiorias eventuais. Está se referindo ao Senado. Senado que tem poderes para julgar ministros do Supremo. Estou certo de que os autores dessa empreitada começaram travestidos de estadistas presuntivos e a encerraram melancolicamente como inequívocos pigmeus morais. Pesadão. E avisa. Gilmar Mendes falando em nome do Supremo como decano. Este Supremo está preparado para enfrentar, uma vez mais, e caso necessário, as investidas desmedidas e inconstitucionais agora provenientes do Poder Legislativo. Direto. Não tem sujeito oculto. Recados das ruas chegam a todos nós, dando conta que o projeto aprovado é mal menor, como forma de impedir possíveis reformas ainda mais drásticas ao funcionamento da Corte, ou mesmo a instauração de processos de impeachment contra membros desse tribunal. Interessante a gente recordar que o Supremo fez de tudo aí para bloquear. Bolsonaro queria destruir o Supremo, Barroso se referiu a isso já. Só que o Bolsonaro não fez nada, nada disso, que agora está sendo feito. Nada, nada. Só parole, parole, parole. Saliva. É preciso altivez para rechaçar esse tipo de ameaça de maneira muito clara. Esta casa não é composta por covardes. Cumpre dizê-lo com sinceridade, mas com firmeza. Esse tribunal não admite intimidações. Recado do decano do Supremo para o Congresso Nacional, para o Poder Legislativo. Gente, eu pego a Constituição e no seu 2º artigo fala dos poderes nessa ordem. Legislativo em primeiro lugar, Executivo em segundo e Judiciário em último, porque o Judiciário não tem a representação popular. E diz que eles são independentes e harmônicos entre si. Não estão sendo independentes, porque o Legislativo tem se queixado muito do Supremo se metendo em questões legislativas. E agora a harmonia virou uma cacofonia. E aí eu pergunto, se houver choque entre os poderes, quem é o poder moderador? O Papa? Pedro II, que não está mais? Hoje foi só esse assunto, porque é uma questão institucional, com palavras. Agora, por exemplo, a PEC já foi para a Câmara. Depois da fala de Gilmar, qual é a posição da Câmara? Ficar de joelhos e dizer sim, senhor? Ou aprovar a PEC? Deixar no arquivo, fingir que o brasileiro vai esquecer, botar na gaveta? A Câmara agora está interlupus et muris, entre o lobo e o muro. De Brasília, Alexandre Garcia.